Boa tarde, trabalhadoras e trabalhadores. Nós temos aqui hoje um convidado especial, mas muito especial mesmo, que é o Dr. João Bosco, que ele é o consultor da Organização Pan-Americana de Saúde para a Pandemia. Então, eu tenho certeza que todas as nossas dúvidas hoje e mais um pouco serão, com certeza, sanadas. Tudo bem com o senhor, doutor? Obrigada por estar aqui conosco, por doar um pouco do seu tempo, que sabemos é muito valioso. Pode cumprimentar o Tudo bem, Gilson? nosso público. Tudo bem, Gilson? Tudo bem? Boa tarde a todos que estão nos escutando. Espero que essa live possa trazer algum esclarecimento para as pessoas que estão. Eu tenho certeza que todos estão muito apreensivos com essa pandemia. Com certeza estamos, doutor. E cheios de dúvidas, porque assim, tem as fake news, tem as pessoas que acham alguma coisa, e a gente sabe que uma das maiores formas da prevenção é a informação, doutor. E por isso nós estamos aqui conversando com o senhor, né, que é um especialista, um infectologista, um epidemiologista, que se o senhor, como consultor, né, das organizações pan-americanas, deve estar com muito problema nesse momento, inclusive porque nós somos, nesse momento, as atenções de todo o planeta estão viradas para cá, né, porque nós somos o maior número desse momento do planeta, né? Saiu da Europa e veio para cá, com Estados Unidos em primeiro lugar e Brasil aqui. Mas vamos começar então, doutor. Eu queria que o senhor falasse primeiramente sobre a biologia do vírus. Bom, o vírus é o grande inimigo, né? Ele, como todo mundo sabe, ele surgiu na China, ele é uma variante, ele é um coronavírus, todo mundo sabe disso também, mas os coronavírus, eles já são conhecidos há mais tempo. Eles são conhecidos desde a década de 60. Eles são responsáveis por aproximadamente 30% de todos os resfriados comuns no planeta. Esse resfriadinho que a gente tem, assim, que passa logo, a maioria deles é feita pelo coronavírus. Então, são 4 subtipos de coronavírus que provocam resfriados comuns. Depois tem 3 outros subtipos de coronavírus que são mutações desses 4. Um deles é o SARS-CoV-1, né, que é o da gripe aviária. O outro é o MERS, né? E o terceiro é esse. Dessas mutações, os 2 primeiros, o da gripe aviária e o da MERS, a gripe aviária então é asiática, também chamada gripe asiática, e o MERS é a gripe do Oriente Médio. Esses 2 tinham uma característica muito particular. Eles eram muito virulentos, eles eram muito agressivos. Logo a pessoa contraía o vírus e logo já ficava doente. O que isso acarreta? Acarreta que a pessoa, quando ela está se sentindo mal, ela própria se isola, ela fica de cama. Qualquer pessoa, quando não está bem, fica de cama. E ela ficando de cama, ela não transmite para muitas outras pessoas. No máximo, transmite para quem cuida dela ali na residência. Então, é um vírus que ele não tem uma capacidade muito grande de transmissibilidade, justamente porque ele é agressivo. A SARS, por exemplo, ela tinha uma letalidade de 10%. Cada 100 pessoas que pegavam o vírus, 10 iam a óbito, né? E outras tantas ficavam em casa doentes. A MERS eram 40% que iam ao óbito. Então, isso faz com que a epidemia fique contida. A SARS, por exemplo, ela foi considerada uma pandemia simplesmente porque ela apareceu em vários outros países, mas o número de casos foi muito baixo, né? Essa não. Essa ela é típica de pandemia. É um vírus super pandêmico, super parecido em termos de transmissibilidade. Ele é parecido com os HN, né, os influenza lá da epidemia da gripe espanhola lá de 1919. É um vírus altamente transmissível, mas a letalidade dele, pelo menos até agora, é baixa. A gente não sabe direito qual que é a letalidade dele, porque letalidade é o número de mortes dividido pelo número de casos. Só que nós não sabemos qual é o número de casos exatamente. A gente só sabe aquelas pessoas que foram testadas.
E as pessoas que são testadas são aquelas que apresentam algum tipo de sintoma. Então, ela já é um pouquinho mais grave. Existem pessoas que não têm sintoma nenhum, ou tem um sintoma que é corriqueiro, passageiro, e ela não procura os serviços de saúde e não é testada. Isso, então, é sobre o vírus. Doutor, dando sequência aqui à nossa entrevista, outra questão importante, né, já que o senhor colocou toda a estrutura, né, fisiológica, contando para nós as mutações, né, que ele faz parte da família do SARS, que é a família que ataca as vias aéreas superiores, enfim. E agora nós queremos saber o seguinte: como o organismo se defende do Covid-19? Ok. Então, como eu falei, ele é da família dos coronavírus. Todos eles são respiratórios, né? O que é respiratório? Porque o vírus é como se ele fosse, como se ele tivesse, na verdade, esse termo é usado, é como se ele tivesse uma pequena chave. Aquela coroa dele, por isso que ele se chama corona, aquela Tá? coroa dele, cada pontinha daquela é como se fosse uma chave que vai abrir uma fechadura. E ele só vai abrir células que têm a fechadura correspondente àquela chave. Isso é de forma bioquímica. E o vírus, como se sabe, ele é um parasita celular. Ele não sobrevive, ou ele sobrevive muito pouco tempo fora da célula. Então, as células do nosso organismo que têm a fechadura, que vão permitir serem abertas por esse vírus, são as células do sistema respiratório, aqui do orofaringe, da garganta, da laringe, da faringe, enfim. Então, ele é um vírus respiratório. Ele ocupa o tecido do orofaringe. Então, quando você inspira o ar e esse ar vem infestado de vírus, normalmente por partículas, perdigotos, né, Sim. de outras pessoas, ele ocupa, ele se deita por cima do tecido do nosso orofaríngeo. Narinas, seios nasais, laringe e faringe. Tá? Nesse momento, ele começa, que ele chega, ele não causa nenhum problema. Tá? Ele entra dentro das células e ele precisa que a célula se multiplique. Para ele se multiplicar, ele pega uma carona na multiplicação da célula. Até porque a quantidade de material genético dele é a metade do nosso. Ele precisa se duplicar para poder corresponder ao nosso, para poder pegar essa carona. Ele é um RNA, como nós sabemos. Muito bem. Nessa hora, nós temos a primeira linha de resposta. Ou seja, quando ele começa a causar problema, é um na garganta, é um arranhado na garganta, que é quando as células começam a se incomodar, elas querem se multiplicar, elas querem se livrar daquilo, dá o primeiro sinal. Então, você começa a raspar a garganta, você começa a tossir. No momento que você tosse, o teu objetivo é se livrar do vírus. Tá? Você está tossindo para jogar para fora o vírus. Ou então espirrando, porque ele também ocupa a narina. Você está tossindo e espirrando, o teu objetivo é se livrar dele de forma mecânica. Nessa hora, você transmite para outras pessoas o vírus. Tá? Então, enquanto você está querendo se livrar dele, uma outra pessoa que está perto de você está pegando o vírus. Então, essa outra pessoa se chama contacto. Ele é um contacto que está perto de você, você tossiu ou espirrou. O que se descobriu sobre esse vírus é que, como ele entra numa certa quantidade e depois ele ocupa as células e começa a se multiplicar, ele cresce dentro do nosso orofaringe. Ele vai crescendo, 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 até que tem um momento que ele começa a causar problemas. Mas antes mesmo desse momento, ele já pode estar saindo pela respiração da pessoa. A pessoa respira, respirando, conversando, às vezes um dorme com o outro, casais que dormem juntos, ele só pela respiração ele já pode estar transmitindo. Então, esse é a transmissão de um portador, eu diria, pré-sintomático. Ele não é assintomático, ele é pré-sintomático. Depois nós vamos falar a diferença entre pré-sintomático e assintomático. Ok. Então, ele pode transmitir, a pessoa não sabe que está doente e já está transmitindo. Tá? Isso é uma forma de transmissão desse vírus que os outros não têm. Lembra que eu falei, o outro deixa você doente rapidamente, então não dá nem tempo dele começar a transmitir antes de ficar doente. Muito bem. Então, a primeira defesa é a mecânica, tosse, espirro. A segunda defesa é uma defesa celular. O organismo tem células que vão lá perto do vírus
engolem o vírus. São células grandes, elas são chamadas macrófagos. Macro de grande, ela é muito grandona, e fagos é porque ela fagocita, ela engole aquele vírus. Ela engolindo aquele vírus, ela destrói o vírus dentro dela, aprende o código genético desse vírus e transmite esse aprendizado para um outro tipo de célula, que é um linfócito. Esse pequenininho é um linfócito chamado linfócito T, e esse, já sabendo o que ele quer, o que ele vai atacar, né, porque é um material genético, ele tem que ser específico, senão ele fica atacando coisas que não devem, ele vai lá e ataca especificamente esse vírus, joga uma enzima dentro do vírus e o vírus se destrói. Muitas vezes, esse processo só é suficiente para eliminar os vírus, quando eles são poucos. Tá? Quando eles não são poucos, o organismo, além disso, ele também, esses macrófagos que já destruíram o vírus, também transmitem o material genético para um outro tipo de célula, que é os linfócitos B, B de bola. Esses linfócitos B vão produzir anticorpos. Aí a terceira linha de imunidade, que é a imunidade humoral. Só que a produção dos anticorpos é um pouco demorada. É uma produção mesmo, né? E os anticorpos, eles são proteínas, e essas proteínas, sabe onde que elas vão agir? Elas vão se enrolar naquela chave que eu falei do vírus, e aí o vírus não consegue mais entrar na célula. Ela bloqueia a entrada do vírus na célula, e o vírus, então, ele se mingua por si só, porque ele não tem mais aonde parasitar. Então, é assim que funciona. E aí, eu já vou aproveitar esse momento que estou explicando isso para explicar os testes também. Então, existem basicamente dois tipos de testes. Tem um teste que ele vai testar a presença de vírus no organismo. Tá? Então, ele é aquele que você tem que pegar um cotonete grandão e botar dentro do nariz e na garganta, e ele vem úmido com aquela serosidade que tem lá dentro, você guarda aquilo e manda testar. Tá? Ali você está procurando o vírus em si, o próprio vírus. Tá? Ele fica ali, o vírus está presente nesse material enquanto ele não foi atacado. A partir do momento que ele é atacado, ele desaparece. Você matou ele. Então, você só pode fazer esse teste no início da doença, ou seja, quando ele está um pouquinho antes dele começar a ter sintomas, que é a tosse, o espirro, a febre, a dor no corpo, essas coisas todas, até terminarem esses sintomas. Quando terminaram os sintomas, o que isso quer dizer? Quer dizer que você já produziu anticorpos e esses anticorpos já eliminaram os vírus. Então, tem Quantos um dias tempo para isso fazer dura? esse primeiro teste. Quantos dias mais ou menos, doutor? Estamos falando aqui do que? De 4, 5 dias? Certo. Porque Certo. são 5 dias em que você tem os sintomas, mas você conta 2 dias anteriores, que é aquele pré-sintomático que está transmitindo. Se ele está transmitindo, ele vai transmitir para o teste também. Né? O teste ele mimetiza uma transmissão de vírus. Tá? Depois do 7º dia, você dá mais um prazo, assim, uma folga para não errar, e aí você já não vai poder medir os vírus, porque eles já foram neutralizados. Mas o que você pode medir nessa hora são os anticorpos. Tá? Os anticorpos você mede depois que a doença já acabou. Aí você fica pensando, pô, mas tem gente que fica no hospital lá 10, 15 dias. É verdade. Quem está no hospital durante 10, 15 dias vai ficar testando o vírus sempre, vai ter o vírus sempre. E a hora que o vírus acabar, ela tem que sair do hospital, ela tem que sarar. Ou então, infelizmente, ela vai falecer. Então, o vírus, por quê? Porque quando a pessoa está internada no hospital, o que o serviço de saúde vai fazer? Vai tentar mantê-la viva, tentar mantê-la viva, dar todas as condições, vai dar oxigênio, vai mantê-la viva e aguardar ela desenvolver anticorpos. Por enquanto, a única maneira de você matar, de você neutralizar, de você fazer o vírus minguar, é através da produção de anticorpos pela própria pessoa. Se em nenhum momento ela produzir anticorpos, esse é o caso do falecimento. É só assim que a pessoa vai a óbito. Se ela não conseguir produzir anticorpos na mesma velocidade em que o vírus está se multiplicando dentro dela. Tá? Então, os dois tipos de testes são um que mede os vírus, quando a pessoa está doente, está sentindo doença, ali vai aparecer o vírus. Quando acabou a doença, ela tem que dizer, olha, eu já passei por isso, eu já tive febre, eu já tive tosse, e agora eu estou melhorzinho.
Então, agora eu vou testar um anticorpo, porque só tem um jeito dela estar melhorzinha, é porque ela desenvolveu os anticorpos. Aí você Certo. testa os anticorpos e descobre que ela passou. Então, mede o presente, que é o PCR, mede o vírus, e é o que está acontecendo no presente, e o segundo, que mede anticorpos, está medindo o passado, está medindo diz que ela já passou pela guerra, digamos, pela batalha que foi entre os vírus e o teu organismo. Doutor, e na sequência, quais são as ações frente aos novos casos? Que é quando descobrimos que estamos numa grande pandemia, que ele se desenvolve exponencialmente, enfim. Como é que vocês, na verdade, né, fazem para poder parar isso? Como é que se enfrenta essa situação? Pois é. Então, acontece assim, hoje aqui no Paraná, a cada semana nós temos em torno de 25 novos municípios afetados pela Covid. Tá? Então, o Paraná iniciou na primeira semana foram 3 municípios, depois foram 8 municípios, depois começou a crescer. Hoje nós temos aí mais de 77% dos municípios do estado infectados pelo Covid. Cada município desse, ele se infecta por 1, 2, 3 casos. Acontece assim, o município que não tem nenhum caso, de repente, você está lá no hospital, chega uma pessoa tossindo, então você faz o teste, opa, esse é um Covid. O que se faz nessa hora? Nessa hora são 3 coisas que você tem que fazer. Uma tríade. É a identificação do caso, quer dizer, ela, né, testar aquela pessoa, isolar essa pessoa, não deixar essa pessoa, a partir daquele momento ela não se relaciona com mais ninguém. Põe máscara, vai para dentro de um quarto, de uma coisa e fica recebendo o alimento, né, sempre à distância. E procurar os contatos dessa pessoa. Então, ela vai dizer, como é que a senhora chegou aqui? Ah, meu filho me trouxe. Então, testa o filho. Ah, o seu filho é casado? Testa a esposa, testa os filhos dele, enfim, faz um bloqueio de todas as pessoas com quem esta pessoa se relacionou. Aí você faz um cálculo. Quando começaram os sintomas? Ah, começou ontem. Até anteontem você não tinha nada. Então, se põe aí 4 dias para trás e vê todas as pessoas com quem ela teve contato e vai atrás e testa. Se você conseguir achar todo mundo, isolar todo mundo, vai parar por aí a epidemia na sua cidade. Foi o que a Coreia do Sul, desculpe, fez. A Coreia do Sul ela é um país muito tecnológico, então uma pessoa que tinha que era um caso, que tinha testado positivo, através do cartão de crédito dela, eles ficaram sabendo onde que ela teve, onde que ela fez compra, onde é que ela se hospedou, qual Uber que ela pegou, e foram isolando todo mundo e conseguiram, assim, claro que não perfeitamente, mas eles conseguiram um trabalho que todo mundo sabe que é elogiável. O que aconteceu na Coreia foi dessa forma. O isolamento e o rastreio dos contatos bem feito, o isolamento desses contatos foi muito bom. Basicamente isso. Nos surtos, por exemplo, aqui no Paraná, nós temos muitos frigoríficos. Nós temos mais de 100 mil pessoas empregadas em frigoríficos. Tá? O frigorífico ele é um lugar diferente dos outros. Ele é um lugar mais frio, né? A palavra frigorífico vem de frio, né? E ele é Tá? úmido. Então, a umidade favorece. A umidade favorece muito a transmissão do vírus e favorece também porque o vírus ele não se transmite sozinho, ele não fica flutuando sozinho, ele está dentro de células. Quando você tosse, você joga as suas células infectadas para o ar, tá? E elas também não vão sozinhas, elas vão dentro de gotículas de perdigoto, né? Ou de Sim. catarro, também se chama. Então, esse catarro, ele caindo numa superfície, se essa superfície for úmida, ele dura mais tempo. Se ela for seca, ele resseca e dura menos tempo. No frigorífico, isso que existem muitos surtos em frigorífico. Então, os surtos também fazem a mesma coisa. Apareceu um caso, isola aquele, procura os amigos dele, vai fazendo, vai isolando, vai buscando contato, isolando, buscando contato, identificando, testando e isolando, e separando, sempre separando. É a única forma de você conter um surto hoje. Doutor, uma curiosidade minha agora. Antes de passar para a próxima pergunta, que é sobre os tipos de isolamento, me causou aqui uma curiosidade.
O senhor falou que os frigoríficos, em função da umidade, da própria estrutura. E isso acontecia antes, digamos, porque todo ano, aqui no Paraná, no Brasil inteiro, enfim, no mundo, sempre temos as gripes. As gripes acontecem, não é numa pandemia como essa. E já tinha se percebido também, nos anos anteriores, que tinha um acometimento maior de gripes normais, né? A influenza ela acontecia nos frigoríficos, isso já era comum. Ou agora que Sim, chamou a atenção. essa epidemia, não, a epidemia do coronavírus, essa de agora, né, o Covid, ela só tem comparação com a gripe espanhola de 100 Não, anos sim, atrás, né? sim, Agora, doutor. A minha questão maior é o seguinte: o senhor colocou assim, os frigoríficos acontecem em função de ser um ambiente úmido e tal. Aí minha pergunta o ano passado, que não tinha pandemia, que era uma gripe normal. Vamos falar de H1N1, pronto, o ano passado. Também aconteceu em frigoríficos? Ou só sim, agora? aconteceu em todos os lugares, mas como não era uma pandemia, como não tinha essa magnitude, Entendi. então ela passa despercebida, Entendi, sabe? doutor. Então Entendi. é, muitas vezes a pessoa ela vai lá, tem a gripe e tal, e nem se pergunta onde é que ela trabalha, sabe? Entendi, entendi. Não, bacana, já entendi. Obrigada, doutor. Então, dando sequência aqui, o senhor estava falando, né, se você descobre alguém, vai lá, isola. E quais são os tipos de isolamentos eficazes que nós temos para tentar deter, né, o Covid-19? Exato. Então, o isolamento, eu gostaria que as pessoas que estão nos ouvindo entendessem assim, que quando a gente fala de isolamento, a gente está falando muito de isolamento de pessoas, né? No fundo, o que nós estamos falando é do isolamento de vírus, tá? Porque o vírus ele tem uma única função, um único objetivo de vida, que é a reprodução. Tá? Ele quer pular de uma pessoa para outra. Esse é o interesse dele, é pular de um para o outro. Ele não interessa para ele ficar numa pessoa só, porque ou a pessoa vai matá-lo com os anticorpos, né? Ou a pessoa vai morrer e ele vai morrer junto. Então não é interesse para ele, ele tem que ficar pulando. Tá? Então nós temos que isolar, nós temos que não permitir que ele consiga encontrar um outro lugar para ele pular. E existem várias formas disso. Uma delas é o que se chama de distanciamento social. Tá, Então você fica 2 metros longe de uma pessoa, mesmo que ele pula, mas não alcança. Tá? Então é 1 metro para mim e 1 metro para outra pessoa. Quando a gente espirra, o espirro é onde joga o vírus mais longe, mas não é tão longe assim. Espera só um pouquinho, que tem uma coisa aqui que entrou na minha. Tá, já sei. Uma coisa entrou na minha tela. tudo bem. O espirro, quando você espirra, você elimina as gotículas. São 42 mil gotículas num espirro que estão eliminadas, tá? Numa velocidade de 290 metros por segundo. Isso é aproximadamente 80% da velocidade do som, tá? Nossa. Só que não vai muito longe, por dois motivos. O nariz ele tem um formato que joga o espirro para baixo. A gente espirra pelo nariz e pela boca. Né? E além de ele ter esse formato, nós, quando espirramos, naturalmente nós jogamos para baixo. Nós temos esse. Atualmente, a gente espirra no cotovelo, porque nós aprendemos, desde lá da gripe de 2009, a gente aprendeu a espirrar no cotovelo. Mas ainda assim, mesmo que não fosse, dificilmente alguém espirra para o ar, assim, para cima. A pessoa Sim. normalmente espirra para baixo. Então, são 35 centímetros que vão para onde vai essa nuvem de 42 mil gotículas no espirro. Dou uma margem aí de 1 metro, aí a outra pessoa, quer dizer, se as duas espirrarem juntas, ainda assim tem 1 metro entre elas que não encontra, né? Que esses espirros não se encontram, né? A 30 centímetros que os espirros não se encontram. Enfim, isso é uma margem. A outra é a máscara. A máscara isola, né? A máscara ela serve não só para você não transmitir, como também para você não receber, né? Porque ela é uma parede que funciona para os dois lados. Ela funciona para não sair e ela funciona para não entrar. Tá? Então, quando você usa máscara, você também isola o vírus. Uma coisa sobre máscara que eu gostaria de frisar é o seguinte: a máscara caseira, quando ela começou a surgir, aí vieram os especialistas, sempre tem especialistas, né?
Não porque ela não protege, porque o vírus passa, porque PPP. O vírus sempre vai passar, a não ser que seja uma máscara de plástico mesmo, aquela plástica dura, daí ele não passa. Mas qualquer outro tipo passa. Se você for medir tamanho de vírus e tamanho de furo, mas o vírus não vem sozinho, ele vem numa gotícula. A máscara ela tem que prender a gotícula, não o vírus. É a Certo. gotícula que tem que ficar ali presa, né? E mesmo assim, ela vai deixar passar, mas a quantidade que ela vai deixar passar vai ser sempre pequena. A grande parte fica nela e uma pequena parte, por vácuo, assim, pela tua respiração, ela vai poder entrar. Essa pequena quantidade, ela é até benéfica, porque ela vai o vírus chega em você, você produz anticorpos, a carga é baixa, você elimina o vírus e fica com os anticorpos. É isso que você quer. Isso é vacina, esse é o princípio da vacina. Então, tem esse lado que a máscara faz. Então, ela protege de uma alta carga viral e pode, inclusive, não é nada assim bem comprovado, mas ela pode funcionar como se fosse uma vacina caseira, digamos assim. Certo. Né? Certo. Um outro tipo de isolamento. E tem o isolamento desse de supermercado, que você põe aquela marca para as pessoas ficarem distantes, tem Uhum. aqueles acrílicos do supermercado para você. Né? Tudo isso é isolamento. E tem o isolamento mesmo de você ficar em casa, né? O geográfico. Você não sair, você não saindo, você não circula, não encontra pessoas e fica isolado. Não, o vírus não vai. O vírus não. Alguém tem que levar o vírus para você. Ele não vem sozinho. Tá? E, por último, o isolamento biológico. O que é o isolamento biológico? É a vacina. Né? Então, você se vacinando, você se isola, porque o vírus não chega em você. Ou se ele chega, ele já é eliminado de cara. Porque o anticorpo, aquela proteína que eu te falei que se enrola nas chaves do vírus, ele fica muito abundante no corpo. Então, o vírus entra, ele já vai lá e se enrola no vírus, e o vírus não tem tempo nem de agir. Isso é imunidade. Tá? Basicamente, sobre o isolamento é isso. E uma coisa interessante sobre o isolamento é que as pessoas não conseguem se isolar muito, né? Então, mas a gente descobriu que até 50% é viável. Você deve ouvir falar, São Paulo estava com 56 no final de semana, baixou para 47 durante a semana. Né? Então, gira em torno aí de 45% e 55%, dá para fazer, dá para isolar. Isso quer dizer que esses números da epidemia que você ouve falar, esses 1 milhão de casos que nós já temos agora, eles não correspondem aos 50% de pessoas isoladas. Eles só correspondem aos 50% de pessoas circulantes. Os números todos são esses. Então, quando você fala, você tem que ter 50% das pessoas infectadas para você atingir o pico da curva, daí ela cair. Na verdade, você vai acabar encontrando 25%, porque 25% corresponde a 50% dos circulantes, que são 50% do total. Então, aqueles que estão isolados vão continuar sempre isolados. Esses não têm contato com o vírus. O vírus só está circulando, imunizando ou matando, que é uma raridade, mas aqueles que estão circulando. Gilson, você sabe qual que é a probabilidade de morrer pelo Covid hoje? De 4%? Não, é 1/40 de 1%. 1/40 de 1%. Eu vou te explicar como. Então, Se explique. você arredondar os números, nós temos 200 milhões de brasileiros. Arredondar. Sim, sim. 10% de 200 milhões é 20 milhões, certo? Tá, 1% é 2 milhões, certo? tá. 1% é 2 milhões de pessoas. Tem 50 mil mortes. 50 mil mortes é 1/40 de 2 milhões. Se você multiplicar 50 mil por 40, dá 2 milhões. Então, a probabilidade de morrer é 1/40 de 1%. É baixa. Só que essa probabilidade, 1/40 de 1%, ela é 13 mil vezes maior do que a chance de ganhar na Mega Sena. Então, isso já ficou perigoso, doutor. Meu Ficar Deus. com o número.
Só para Já, brincar não, com o não, número. já me deu, agora eu estava ficando feliz, dizendo, É, não, não, então não. Então, vou voltar aqui ao distanciamento social, à máscara. Doutor, é a verdade. sua fala agora, o senhor falou em curva, e outra dúvida para nós leigos é essa história de pico, achatamento, a curva tem que ir para algum lugar Tá, para que sejamos seguros. Por favor, nos clareie qual é essa história da curva. Aonde que ela tem que tá. estar? Como é Então, eu não. Exato. A curva, quando você fala em curva, basicamente você teria que conhecer como que funciona a curva, X, Y, Z e tal. Isso tem que ter algum estudo matemático, algum conhecimento matemático. Vou falar de outra forma. tá bom. Imagine que você tem um hospital e esse hospital tem 10 leitos de UTI, tá? E aí chega uma pessoa doente. Essa pessoa ocupa um leito, sobram 9. Daqui a pouco chega outra pessoa doente, ocupa o segundo leito, e assim vem. Aí chegam 10 pessoas, ocupam os 10 leitos. Aí chega a 11ª. Quando chega a 11ª, não tem vaga para ela. Mas lembra Tá. daquela primeira? Aquela primeira já está saindo, porque já sarou, já saiu, essa ocupa. Depois saem mais duas, vem mais duas, e assim vai. Chega um momento, passa 2, 3 meses, que aqueles 10 leitos conseguiram atender 50, 60 pessoas, porque elas chegaram em série, elas foram chegando de uma em uma e uma ocupando o lugar da outra que estava saindo. Isso é o achatamento de curva. Agora imagine se você tem as 10 leitos de UTI e chegam os Sim. 50 ao mesmo tempo, sem fila, sem nada. Tá? Isso é a falta de achatamento de curva. E aí o sistema sofre, porque aqueles 10 leitos não vão dar conta dos 50 ao mesmo tempo. Se for de um em um, ele dá conta. Então você tem que diminuir a velocidade da epidemia para fazer com que você possa ocupar os leitos na medida que um sai e o outro ocupa o mesmo lugar. Evitar que cheguem todos ao mesmo tempo. Isso é achatamento de curva. Certo. Doutor, nós estamos ficando com o nosso tempo aqui já meio curto, mas temos ainda algumas informações bem importantes. Então, assim, o tratamento. Qual é o tratamento hoje que é indicado para quem já está diagnosticado, já está contaminado pelo Covid-19? Bom, tem dois tipos de coisas que você pode fazer. Tem um que você pode fazer, você que está contaminado, você que está tossindo, você que está com febre, tá? É tratamento sintomático. Trate a febre, trate a tosse, trate como? Seria hidratar-se, tomar mais água, dobrar o volume de água que você toma hoje. Tá? A hidratação, ela dilui tudo, ela dilui qualquer coisa, dilui vírus, dilui toxinas, dilui bastante hidratado. Não permita que o teu nariz fique entupido, deixe ele sempre solto, tá? Use Tá, descongestionante. Vic tá. Vaporub é muito bom, tá? O Muito Vic bem, Vaporub doutor. ele tem um componente de ácido ascórbico muito bom. Interessante. Sprays de garganta, mel, uma colherinha de mel todo dia é interessante. O mel tem uma alta concentração de um cristal, que é o açúcar. Quando você engole o mel, ele esfolia a garganta, como se estivesse esfoliando a pele. Ele esfolia a garganta e aquelas células esfoliadas, se elas estiverem infectadas, elas vão para o estômago e o estômago é um Que caldeirão interessante. de bruxa Muito, que destrói. muito Então, interessante. basicamente é isso. Agora, lá dentro do hospital, esse não é o problema teu, esse é o problema do hospital. Agora, Sim. cloroquina é descartada, tá? Nem falar. Só existe um, exato. Esses remédios que vermífugos que estão sendo usados, anito, tudo isso é descartado. São coisas assim, elas não servem para isso. Está sendo usada como, vamos ver lá se não serve também, sabe? Então, são medicações que servem para outra coisa que estão sendo usadas para isso. Então, é experimental. Tudo é experimental. Eu vi Não tem algo sobre. nenhuma. Doutor, desculpe te interromper, mas eu vi algo sobre a Pode falar. dexametasona, é assim, né, que se pronuncia? Sim, sim. A Que tem. dexametasona, pode falar. Não, o senhor pode falar, segue o senhor. Ah, tá. A dexametasona, porque o que acontece é o seguinte, lembra lá no começo que eu falei que a gente tem aqueles macrófagos, que são células macro, que é uma célula enorme, ela é muito grande, ela serve para comer os vírus. Uhum. Como ela é grande, quando ela chega nos vasos muito finos, ela vai entupindo esses vasos, vai criando um engarrafamento, tá? E ali
cria não só uma trombose dessas células, como também vem as plaquetas e criam coágulos e assim por diante. A dexametasona faz com que esses vasos se abram. É como se ela estivesse criando um acostamento numa rua que tá engarrafada e desengarrafa aquilo ali. Isso é importantíssimo, porque muitas pessoas elas vão a óbito, ou elas complicam, não é pelo vírus, é pela resposta que o organismo dá para o vírus. Eles estão chamando de tempestade inflamatória. Tá? A resposta é muito forte, muito e aí congestiona tudo, e na congestão, por exemplo, se você congestionar o pulmão, o coração sofre, porque o coração ele pertence ao sistema cardiorrespiratório. Ele está em constante equilíbrio com o pulmão. Se o pulmão está congestionado, o coração tem dificuldade tanto para enviar sangue para o pulmão, como para receber sangue do pulmão. E aí ele começa, digamos, entre aspas, a patinar, e se ele já for problemático, ele pode falhar mais ainda. E aí, por isso que os cardíacos sofrem muito com a complicação do Covid. Vamos entrar Agora, Doutor, vamos entrar nas comorbidades, então, agora, porque nosso tempo está realmente se esgotando. isso. Já que o senhor falou na questão de cardíaca, vamos colocar, então, de que forma, né, as comorbidades elas levam dão um maior grau de letalidade para o Covid-19. Certo. Então, as comorbidades, a primeira dela é a deficiência imunitária. A pessoa ela tem uma capacidade de produzir anticorpos ou de forma muito lenta, são os casos das pessoas muito idosas, né? Então o idoso ele fica mais lento em praticamente tudo, inclusive na resposta imunológica, tá? Ou ela tem uma resposta imunológica que é uma resposta atabalhoada, assim, que são as alergias, é isso. Né? A pessoa alérgica ela tem uma resposta imunológica que ela não sabe o que ela está atacando, ela ataca tudo e a pessoa sofre. Né? Então, os asmáticos são complexos, os bronquíticos e assim por diante. A diabetes é um estado inflamatório já constante, então ele se agrava com essa inflamação. Os cardíacos, aquilo que eu falei, você quebra o equilíbrio cardiorrespiratório, então o coração sofre, e o coração sofre pelo lado fraco dele, o lado direito do coração é o lado fraco dele, né? Então ele sofre por ali. E o que nós temos observado bastante, Gilson, isso é uma coisa que eu acho que vale a pena a gente focar assim, é obesidade. Nós estamos observando aqui no Hospital do Trabalhador que a grande maioria, mas assim, a maioria assustadora de pessoas com menos de 40 anos internadas em UTI pelo Covid são obesos. A juventude obesa está sofrendo bastante com o Covid. Não se sabe direito por quê. Talvez seja por dificuldade de expansão da caixa torácica, pela obesidade. Pode ser que seja também por um estado inflamatório crônico que o obeso tem. Mas cuidar muito. Se você for obeso, se cuide, não importa a idade. Pode ser até uma criança. Se for obeso, cuide muito mais, isole muito mais do que qualquer outro tipo de pessoa. Digamos assim, o obeso, além da obesidade, ele é são, ele não tem nada, né? Sim. Ele está obeso, mas se ele não está se queixando, ele está bem. Mas a obesidade, por si só, é considerada uma comorbidade para a Covid. Certo. Doutor, antes da gente terminar aqui, de passar para o senhor fazer sua mensagem final, a gente falou até agora, tecnicamente, aqui, sobre todos os aspectos, né, do vírus, né, do Covid-19. Eu queria fazer alguns questionamentos agora para o senhor, né, como infectologista. O fato do nosso governo ter relativizado a pandemia no início, o fato de nós não termos uma política clara em relação ao combate à pandemia, pelo fato de termos um ministro que foi até nem a metade agora, acho que foi um pedaço, um terço da pandemia, né? Embora não sabemos ainda o tempo que ela vai pela frente, mas eu vou me recolocar. Ficamos, acho que um mês com o ministro da Saúde, que me refiro aqui ao ministro Mandetta. Depois nós tivemos o ministro Teste na sequência. Nós temos, no momento agora, alguém que é um interino, né? Um militar interino. Quanto o senhor acha que toda essa falta de, vamos chamar de planejamento aqui, afetou no fato de nós chegarmos a
a esse 1 milhão de infectados e a 50 mil mortes? Olha, isso, o que eu tenho observado assim, em outros países, acho que todos nós temos observado. Então, por exemplo, quando você fica sabendo como que está na França, normalmente os meios de comunicação põem o presidente da França contando para nós o que está acontecendo na França. O mesmo na Inglaterra, o primeiro-ministro da Inglaterra, o primeiro-ministro da Espanha, o primeiro-ministro da Itália e assim por diante. Eles nos dizem o que está acontecendo, o que eles estão fazendo. Ou seja, eles estão mostrando para nós que existe uma ação coordenada e essa coordenação ela sobe num formato de pirâmide e chega no topo. E essa pessoa que está no topo é uma pessoa que está comprometida com os habitantes do país dele, daqueles que o elegeram e assim por diante. E ele está comprometido, ele não está pensando em outra coisa, ele só quer resolver esse problema. Não é o nosso caso, nós sabemos disso, né? Sim. Então, no nosso caso, o que a gente vê é que justamente assim, por exemplo, é como se nós tivéssemos uma ferida e ao invés de fazer o curativo na ferida, nós ficamos fuçando, coçando, mexendo nessa ferida. Eu não sei qual que é o objetivo disso. Isso é o negacionismo que se chama, né? Você Negacionismo, falou sim. no início você falou no início da pandemia. Não é no início, eu acho que está relativizado até agora. Nós não Ah, vemos sim. assim, eu nunca vi aquelas reuniões que existiam no início com o ministro Mandetta, que ele fazia uma reunião todo dia às 5 da tarde. Ali ele explicava tudo o que estava acontecendo, né? Mas parece que aquela explicação foi ofensiva para certos setores, né? Como se fosse aqui, como se explicar para a população fosse algum tipo de proselitismo político, quando na verdade é É simplesmente informação. educação e saúde, né? Então eu particularmente, assim, no meu trabalho, eu sinto muito a falta daquelas reuniões das 5 da tarde, não só da reunião, mas do estilo de conversa, do Do estilo conteúdo. de uma pessoa que entende do que está fazendo e explicando para mim aquilo e eu aprendendo com ela. Isso a gente não está tendo, infelizmente não aconteceu. Os motivos não cabem a mim, né? Eu não sou político, mas de qualquer maneira a epidemia ela é uma alteração do equilíbrio demográfico. E a palavra demografia é a prima irmã da palavra democracia, né? Então a gente, quer dizer, o povo está sofrendo e os democratas não não estão percebendo isso, né? Ou estão fingindo que não tem nada acontecendo. Eu ouvi falar assim, não, as pessoas morrem, elas morrem mesmo. O que está morrendo são os idosos, já iam morrer mesmo. Agora, o que eu falo é o seguinte: sim, claro, as pessoas morrem, mas em toda a minha vida, e olha, eu tenho mais de 40 anos de médico, em toda a minha vida eu nunca vi uma causa de doença que provocasse vala comum ou empilhamento de corpos em containers frigoríficos. Eu nunca tinha visto isso. E quando eu falo que eu vi isso, eu não estou falando só do Brasil, estou falando de Nova York, estou Uhum. falando da Itália, estou falando, né? Quer dizer, esse empilhamento de corpos que a gente não chegou ainda, mas nós estamos próximos, muito próximos de ver isso, de ver gente morrendo na rua, como viu em Quito, no Equador. Então, está muito próximo de uma tragédia maior, porque a curva não está terminando, não. Mas é bem provável que, como a gente está fazendo de forma atabalhoada, eu não acredito que o atabalhoamento vai acabar assim de uma hora para outra. Então, eu acredito muito em segunda onda em São Paulo e no Rio. Eu já tinha previsto um aumento aqui no Sul, em Minas e no Centro-Oeste. Isso já está acontecendo. Nós, aqui no Paraná, nós somos, graças a Deus, nós somos bem organizados. Aqui está tudo bem organizadinho, as pessoas estão conversando, o comitê de emergência funciona muito bem, tem reuniões diárias, tem representantes de vários setores, o secretário de Estado da Saúde, bem articulado, conversa com todo mundo, conversa com todos os setores, as universidades estão nos ajudando. O governador, ele jovem,
poderia, às vezes a gente fala assim, o jovem não tem experiência. Ele está mostrando uma maturidade muito maior do que políticos com os 65 anos que tem por aí, né? A maturidade do Ratinho Júnior, foi colocada à prova e apareceu de forma muito interessante. Eu fiquei assim, foi um teste, aliás, é um teste para todo mundo, né? Para todos, com E certeza. eu acho que aqui no Paraná todo mundo passou nesse teste por enquanto, Que bom. mas nós não somos uma ilha. Nós recebemos, por exemplo, em Campina Grande do Sul, entram no Paraná 20.000 veículos por dia vindos de São Paulo. Então, quer dizer, se nós fôssemos uma ilha, talvez, com aquela estiagem do mês passado, nós tivemos a maior estiagem dos últimos 23 anos. A estiagem melhora, a estiagem dificulta a transmissibilidade do vírus. Então, nós começamos de forma lenta, graças a Deus. Se nós fôssemos uma ilha, a gente teríamos já passado pelo pico da curva, mas não somos. Então nós vamos ter influência de Mato Grosso, de São Paulo, de Santa Catarina, não tem como, né? Não tem como. Então nós vamos ter que entrar no ritmo. Sim. Doutor, uma última pergunta e daí o senhor já vai poder fazer sua análise final. Estamos muito longe da vacina? Qual é a sua opinião a respeito? Olha, a vacina, a gente foi um pouco ludibriado, né? Porque no início da pandemia, os americanos falavam, não, nós temos uma outra forma de produzir vacina, uma forma sintética que produz, nós conseguimos produzir vacina em 3 meses contra a Zika, por exemplo. Uhum. Então, nós estamos muito próximo disso e tal. A mesma pessoa que falava isso, que é o principal coordenador da pandemia lá nos Estados Unidos, que é o Tony Fauci, né? Ele já mudou de discurso, falou, não, isso aí vai levar 1 ano e meio, e assim por diante e tal. Então, em época, porque pandemia, para a saúde pública, a pandemia equivale à guerra para o total, né? E a gente sabe que nas guerras, as descobertas e os aperfeiçoamentos, eles são acelerados de uma maneira, né? Quer dizer, a guerra ela tem toda a parte ruim, né? Toda a mortandade e tal, Sim. mas ela tem um lado bom, que é o aceleramento. A tecnologia ela dá um salto qualitativo muito grande durante as guerras. Agora, na saúde pública, a gente acredita que talvez também tenha um salto qualitativo muito grande no desenvolvimento da vacina. Sim. Disse que lá por outubro já possa distribuir alguma coisa para a gente, outros dizem que é só no ano que vem. Mas a gente tem que se preparar, a gente tem que ter otimismo, esperar o melhor e preparar-se para o pior. Para o pior, né? é verdade. Preparado para o pior e ficar esperando que o melhor aconteça. Doutor, eu quero já começar a agradecer, né, porque ficamos aqui um bom tempo. Esse é um assunto extremamente delicado, que é importante que ele seja tratado sem pressa, com calma, porque são vários aspectos. Informar pela metade não existe, né? Se nos propomos a falar do tema, temos que explorá-lo certinho e com especialistas como o senhor. E quero lhe dizer assim que eu, pessoalmente, aqui, nossa, eu zerei as minhas confusões da minha cabeça, as minhas dúvidas, e eu espero a mesma coisa aqui para os nossos trabalhadores e trabalhadoras. E, doutor João, eu gostaria que o senhor, então, finalizasse com a sua mensagem para nós, se despedindo do nosso público, e deixando a mensagem que o senhor quiser deixar. É com o senhor. Ok. Eu gostaria de passar uma mensagem otimista, porque aquilo que a gente já estava comentando, quando acontece uma guerra, vamos partir do princípio que a guerra seja inevitável. Né? Então, o que você pode extrair de bom de uma guerra? É um avanço tecnológico, né? Um avanço de muitas coisas avançar. Né? O antibiótico, por exemplo, foi inventado durante a Segunda Guerra Mundial, né? Foi descoberto, né? Durante a Segunda Guerra Mundial. Então, muito provavelmente essa pandemia vai trazer benefícios para nós. Uma das coisas que eu acredito que vai evoluir bastante é isso que nós estamos fazendo aqui, essa conversa à distância. A tecnologia deverá melhorar bastante, né? Essas salas, a gente hoje vê que essas salas elas têm, às vezes a pessoa deixa o microfone aberto, começa a trabalhar, tudo isso vai evoluir, né, para que a educação ela seja um pouco mais à distância também. A pandemia, eu fiquei com a sensação de que, sabe quando você está trabalhando no teu computador e o teu computador começa a dar problema, que daí você desliga e liga, você dá um reset para ver se ele volta normal?
A sensação é que nós estamos dando um reset no mundo. Tá? O mundo estava de um jeito, até antes da pandemia, que estava incomodando. Eu estava incomodado, pelo menos. Né? Muita ostentação, as pessoas ostentando de uma forma, muita humilhação, as pessoas se humilhando na internet. Né? Com a pandemia, o que nós vimos? Nós vimos a poluição baixou, a camada, o buraco de ozônio diminuiu consideravelmente. Nós estamos vendo que as pessoas estão descobrindo felicidade na vida simples, na vida, né? sem usar grife, sem usar joias, sem usar isso que dá para viver sem problema nenhum, um convívio bom, dá para conversar com as outras pessoas sem o contato físico, né? E o que a gente tem percebido é que hoje, antes da vacina e antes do tratamento específico contra o vírus, só tem uma coisa que você pode fazer para combater a pandemia, a epidemia, o vírus: é a solidariedade. Você combate com solidariedade, uns ajudando os outros, um protegendo os outros. Então, é possível que essa epidemia tenha vindo para quebrar uma cadeia de egoísmo das pessoas e transformar isso mais em altruísmo. Isso é uma mudança radical no comportamento das pessoas. Né? Essa mudança radical, eu já escutei isso em pastor falando, que talvez a coroa do coronavírus seja a coroa de Cristo, que Cristo tenha vindo pulverizado, né? Ao invés de ser uma pessoa, um corpo, mas ele veio pulverizado em forma de um vírus para fazer com que as pessoas se transformem, assim como elas já se transformaram antes pelo amor que Cristo trouxe e agora pela solidariedade. Então, essa é a mensagem positiva que eu gostaria de deixar. Gilson, muito obrigado a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Eu fiquei muito grato de poder falar isso que eu estou falando e fico à disposição para uma outra oportunidade. Se tiver algum interesse, a gente está aqui, alguma coisa mais específica, a gente pode conversar também. Obrigado. Primeiro, uma bela mensagem para finalizar nossa conversa, assim, né? Nossa, foi uma surpresa, porque a gente está falando aqui de um tema tão denso, né? Falando de algo que nos virou de ponta cabeça, com tanta letalidade, mas o senhor aqui no final, agora, acho que o senhor me surpreendeu a mim e a todos, com uma maravilhosa mensagem. Eu já ouvi tudo sobre o pós-pandemia, mas eu não vi nada parecido com o que o senhor acabou de falar, assim, e vou repetir muito isso. Vou dizer, nossa, entrevistando um infectologista hoje pela manhã, ele me disse isso, vou sair espalhando essa boa nova. Doutor, muito obrigada pelo seu tempo, pelas suas explicações, e com certeza é só o nosso primeiro encontro, as portas já estão abertas, o senhor já conhece o caminho agora, né? A gente está falando de casa e vamos precisar com certeza do seu conhecimento, porque a gente sabe que, infelizmente, estamos longe ainda, né? Estamos longe de terminar tudo isso. Mas foi muito agradável a conversa com o senhor, além de ser extremamente eficiente. O seu conhecimento foi muito importante para todos nós. Muito obrigada pelo seu tempo.